Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vamos lá então resolver a prova do Enem. Aqui tá errado, né? Deixa eu até mudar minha canetinha aqui. Aqui eu tô com a página inicial da prova de redação. Se eu falar para vocês como se faz uma redação, eu vou acabar com o vestibular de vocês. De linguagens em inglês eu posso até enrolar um pouquinho, agora na língua portuguesa eu vou penar para fazer qualquer tipo de informação gramatical. Códigos só se for o código da Vinci. As suas tecnologias, a gente está aqui dentro, e matemática mais ou menos. Tá? Como sempre de costume, saber viver é a grande sabedoria. Prova do Enem, saber viver é a grande sabedoria. Mas o objetivo de hoje é resolver a prova de Química do Enem de 2016. Vamos lá então? Vamos lá então, questão 57, a minimização do tempo e o custo de uma reação química, bem como o aumento da sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, símbolo R, que é uma porcentagem, definida como R é igual a quê? O número de mols do produto dividido pelo número de mols do reagente limitante. Lá do primeiro aninho, então eu tenho um reagente que foi colocado em excesso e o outro que está em proporção menor eu chamo de reagente limitante. E isso vai dar um número 0, alguma coisa, você multiplica por 100, já que é porcentagem, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila e o hidróxido de sódio, conforme a equação química. Então eu vou colocar aqui agora CH3Br, o brometo de metila, mais a soda cáustica, o NaOH, produzindo o metanol, CH3OH, mais o brometo de sódio. Tá? As massas molares desses elementos, taranã, taranã. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos 32 gramas de metanol, a partir de 142,5 gramas de brometo de metila, 142,5 gramas de brometo de metila, com 80 gramas de hidróxido de sódio. Tá? Ele quer saber qual é esse rendimento. Então, eu tenho que saber quanto... Esse aqui é o número de... Esse aqui é o produto, né? Então, eu tenho que saber quanto que vale esse N, que é o número de mols do produto. O numerador. Agora eu tenho aqui essa massa de reagente e essa outra massa de reagente. Um deles está em excesso, o outro está limitando. Vamos fazer o cálculo aqui então. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar. Brometo de metila, carbono massa 12, mais hidrogênio massa 1 vezes 3,3, mais o bromo que tem massa 80. 80 mais 15, 95 gramas. Essa é a massa molar do brometo de metila. Soda cáustica, sódio 23, mais oxigênio 16, mais hidrogênio 1, eu vou ter o quê? 40 gramas. E o metanol, carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 3 ali no caso, o oxigênio 16, mais 16 mais 4, 20, eu vou ter 32 gramas. Então eu percebo que aqui, ó, o rendimento da minha reação vai ser igual ao quê? N produto dividido por N limitante. Vamos lá, N do produto aqui, ó. A massa molar do metanol é 32. A amostra que foi produzida também é 32. Então eu já achei que o número de mols do produto é igual a 1. Então eu vou colocar aqui. Isso tudo aqui vezes 100, né? Então eu vou ter 1. Agora eu preciso saber o número de mols do reagente. Então eu vou pegar aqui, ó. Esse número de mols aqui corresponde a quanto? Então eu vou ter 142,5 dividido por 95. O número de mols de uma substância, basta eu dividir a massa dada no exercício pela massa molar. E o número de mols da soda cáustica, eu vou ter então a massa trabalhada pela massa molar, que vai dar 40. Aqui eu tenho o quê? 2 mols. E se eu dividir aqui 142,5 por 95, 142,5 dividido por 95,
igual a 1,5. Então, eu tenho 1,5 mol de brometo de metila e tenho 2 mols de hidróxido de sódio. Ou seja, na verdade, o NaOH é o meu reagente em excesso. Eu tenho meio mol em excesso. E o meu reagente limitante é o brometo de metila, na qual eu vou ter ali o quê? 1,5 mol. Então, eu vou botar aqui embaixo o número de mols do reagente limitante. 1 dividido por 1,5. 1 dividido por 1,5 vai dar 0,2 terços, né? Que vai dar, então, 0,666. Isso, quando eu multiplicar por 100, eu vou ter 66,6%. Alternativa certa, aproximadamente 67. Tranquilo? Questão número 58. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo resina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida por um spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Por quê? Vamos associar duas razões. Então, eu tenho uma substância aqui, tá? Uma substância que ela é irritante. Então, eu tenho duas possibilidades para não usar água. Então, eu não quero usar água. Tire essa água. Uma possibilidade, o que acontece? É essa substância ela ser solúvel em água. E aí eu faço o quê? Eu vou, de maneira sucinta, espalhar a substância. Vocês entendem? Por exemplo, vou usar como exemplo um ácido. Você colocou um pouco de ácido na sua pele, começa a queimar. Se você joga água em cima da sua pele, essa água vai ionizar o ácido, liberando cada vez mais hidrogênios ionizáveis, que vai intensificar a sensação de queimação. Entenderam? Então, por quê? Porque o ácido é extremamente solúvel em água. E para ele se ionizar, ele precisa de água. Então, não é aconselhável lavar com água. A gente lava porque vai diluir bastante. Então, tem uma sensação de irritação inicial. Depois dilui, diminui a concentração e baixa. Mas o ideal é, numa queimadura ácida, você poder jogar sobre a sua pele uma base, que você vai neutralizar o H+. A água ela vai ionizar o ácido, liberando cada vez mais H+, até depois baixar uma relação entre quantidade e volume, diminuindo a concentração. Ou não adianta colocar água, não adianta colocar água, porque essa substância ela é hidrofóbica. Entendeu? Então assim, a coisa que causa alergia. Se alguém te pede para não jogar água sobre essa substância, é por duas razões. Ou porque você vai dissolvê-la mais ainda, entendeu? E vai potencializar o efeito agressivo dela. Ou porque você vai colocar água, mas ela não interage com a água porque ela é apolar. Nesse spray de pimenta, vamos dizer aqui, contém porcentagens variadas de oleoresina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina. Você não tem a fórmula da capsaicina para saber se ela é polar ou apolar. Se ela tem vários grupos OH para fazer ligações de hidrogênio com a água, você não tem. Mas você sabe que ela é uma variedade de um óleo misturado, um óleo resinoso, um óleo mais espesso. E a gente sabe que o óleo, uma das características do óleo é a sua ser lipofílico, né? Ou ser o quê? Hidrofóbico. Então não adianta passar água porque não vai reagir. A água é polar, o óleo é apolar, os dois são immiscíveis, então não vai adiantar lavar com água. Vamos ver as alternativas. Letra A. A reação entre o etanol e a água libera calor. Não é da água com solvente. A solubilidade participativa de água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Show de bola, tá aqui, letra B. Não adianta lavar com água porque a solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando então a sua remoção. Fechou? Vamos embora.
Porque podia estar aqui, né? Ó, a letra D seria o outro raciocínio lógico, né? A solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além. Isso se fosse o princípio ativo uma substância hidrofílica. Mas a gente sabe que não há solubilização do óleo em água, a não ser que eu tenha um agente de união entre os dois, né? Um agente anfifílico. Tá? 60. A coleta das fezes dos domestic animals, em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais pode criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. A figura número 2 ilustra o projeto Parks Park, desenvolvido em Cambridge, Massachusetts, United States of America, em que as fezes, as bostas dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas dentro de um biodigestor instalado em parques públicos e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Então está ali o cachorrinho, the dog, a pessoa juntando a bostinha do cachorrinho numa sacolinha que também já é biodegradável, ao invés de levar ao lixo, ele vai pegar e jogar esta sacolinha com fezes dentro de um biodigestor. Esse biodigestor vai aproveitar o gás metano, esse biogás, e vai queimar, produzindo energia elétrica, produzindo alguma coisa. Tá? Uma inovação desse projeto é possibilitar a queima do gás metano, que é o principal constituinte do biogás. Ok? Armazenar gás carbônico não, decomposição aeróbica das fezes não, porque tem que ser anaeróbica no biodigestor, né? Uso mais eficiente, fixação do carbono não. Resposta certa, letra A. Questão 62. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono. Então, está me dizendo que o carvão é feito predominantemente de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Vamos botar aqui então, benzeno é o núcleo aromático, está aqui. Então ele está dizendo que o carvão interage com o benzeno, ajudando a remover, a adsorver. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, o adsorvente, e o benzeno, o adsorvato ou a substância adsorvida. No caso representado entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de... Primeira perguntinha que eu faço para vocês. Os hidrocarbonetos, a exemplo do benzeno, são polares ou apolares? Eles são moléculas, os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Então, se o carvão, que é feito de carbono, interage com o benzeno, é porque ele também é uma molécula o quê? Apolar. Que tipo de interação ocorre quando uma molécula apolar atrai outra molécula apolar? É a famosa força, o dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou dipolo induzido, dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou força de dispersão de London, ou forças de London. E a gente aqui no sul do Brasil usa como sinônimo de dipolo induzido a forças de Van der Waals. Para quem faz no Sudeste, Van der Waals é o nome de todas, a área da química que estuda as forças intermoleculares. Mas a gente usa muito nos vestibulares catarinenses a palavra forças de Van der Waals como sinônimo de forças de dispersão de London ou para o dipolo instantâneo e dipolo induzido. Mas como trata-se da interação entre moléculas apolares, eu não tenho pontes de disulfeto, eu não tenho ligação covalente. Ligação de hidrogênio é quando o H está preso ao FON, não é esse caso. Dipolo induzido, essa é a resposta. Dipolo permanente, dipolo é para moléculas polares. Resposta certa, letra D. Questão 65. O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Aqui é muito legal. Eu vou falar algumas coisinhas de física, mas sou professor de química, sou formado em química. Então eu vou falar alguma besteira, mas eu gosto muito da física. Isso é o que eu me lembro. Tá? Até fiz uma colinha aqui na parede, porque são conceitos que a gente não trabalha na química. Eu gosto muito do micro-ondas, porque uma das peças principais do micro-ondas é o magnetron. Magnetron.
Eu sempre lembro dele porque eu sempre lembro do Megatron, tá? Do Megatron, dos Transformers, dos Autobots versus, como é que é o outro? Autobots versus... Ai, já está batendo o esquecimento, tá? Então, Autobots contra os... Faz mal. O Magnetron é uma peça fundamental dentro de um micro-ondas, porque ele vai ser o gerador aqui da irradiação que vai interagir com as moléculas do alimento, promovendo aquecimento. Ele trabalha pelo princípio de oscilação LC. Como é que significa isso? Eu vou assim, o que é essa oscilação? Eu vou fazer um negocinho aqui, vou fazer duas plaquinhas iguais. O que isso aqui é? Isso aqui é um capacitor, tá? Capacitor cuja letrinha é C. É diferente se eu tivesse feito isso aqui, né? O que isso aqui é? Isso aqui é uma pilha, isso aqui é um gerador, né? Eu tenho aqui o polo negativo e aqui eu tenho o polo o quê? Positivo. Então essas duas plaquinhas, elas formam, as duas plaquinhas aqui, ó, de mesmo tamanho, é a representação de um capacitor cuja unidade de medida é o Farad. Não Faraday, é o Farad. Então eu tenho duas placas que vão acumular elétrons ali com material isolante no meio. Então um capacitor é um dispositivo que armazena carga elétrica sem gerá-la. Uma pilha é um dispositivo que até armazena carga elétrica, mas ela gera carga elétrica através de uma reação de óxido-redução. Por isso que a pilha a gente estuda na química, porque ela é um dispositivo que a partir de uma reação de óxido-redução gera carga elétrica. Um capacitor é um dispositivo da física, da eletricidade. Então ele vai armazenar corrente elétrica, carga elétrica, mas não vai gerar carga elétrica. Então que princípio é esse da oscilação SC, SC-LC, que é o princípio que faz o funcionamento do magnetron, que é a peça que vai fazer a produção de ondas eletromagnéticas dentro de um micro-ondas. Eu vou pegar ele e vou ligá-lo aqui num indutor. Tá? Deixa eu fazer aqui para não errar o desenho. Ó, eu tenho aqui um indutor cujo símbolo é a letra L e a sua unidade de medida de indutância é o... Como é que é? É Henry. Então, a medida de capacitância é o Farad e a medida de indutância é o Henry. Então, esse indutor é uma bobina, né? A função dele é armazenar energia sob a forma de um campo eletromagnético. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Então, o capacitor ele vai descarregar a corrente elétrica indo de uma placa para outra nesse sentido. Quando essa corrente elétrica passa pela bobina, pelo indutor, ela gera um campo eletromagnético. Aí vocês vão ver na física aquele negocinho da mão, lembra? O sentido da corrente, o campo que ela gera. Então ele descarrega de uma placa para outra e depois ele, vamos dizer que recarrega invertendo o processo, voltando. Tá? Então esse é o princípio básico, ali bem simplificado. Se tiver depois um professor de física que estiver por acaso assistindo essa minha aula, pode complementar com a informação correta ali embaixo nos comentários. Mas o que me interessa quimicamente? É que eu vou ter a geração de um campo eletro. E aqui, então, o que? A formação de um campo magnético. Tá? Então, vamos representar aqui a linha de propagação. Eu vou ter um campo elétrico e um campo magnético, ou seja, um campo eletromagnético. Como eu tenho essa oscilação, entendeu? Então, o que acontece? Esse campo vai mudar a sua orientação. Então, eu vou, mais ou menos aqui, se eu fazer assim, ó. Vamos dizer que aqui eu tinha um sentido, depois ele oscilou no sentido contrário. Quando ele oscilou para esse sentido, ele atraiu o O em direção a ele. E quando ele inverteu, ele atraiu quem? Atraiu o H. Vocês entenderam? Então o que acontece no forno micro-ondas? Esse magnetron ali vai gerar corrente, onda eletromagnética oscilando. Então o que ela faz? Ela ora atrai um polo da água, ora ela atrai o quê? O outro polo. Então a água faz assim, ó, passou o campo, ela gira. Inverteu o campo, ela gira ao contrário. Ela vai o quê? Ela vai girando.
E aí, o que aconteceu? Ela vai oscilando. E a gente sabe que quanto mais a molécula de água se agitar, mais ela vai aumentar a sua temperatura, já que a temperatura mede o grau de agitação da molécula. Então, olha só, um importante atributo do aquecimento pelo micro-ondas é a absorção direta de energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica. Constante dielétrica é porque eu vou ter que ter moléculas o quê? Polares. Eu não falei que vai oscilar o campo eletromagnético, então esse campo tem que atrair a molécula. Então a molécula tem que ter um campo dielétrico, tem que ser polar. Se a molécula for apolar, o campo eletromagnético não vai interferir sobre ela. Então, quanto mais polarizada for essa molécula, mais interação ela vai ter com o campo eletromagnético. E da frequência de relaxação do material. O que significa isso? Vou pegar minha colinha ali em cima. Retirado o campo elétrico, o dipolo volta ao estado anterior à aplicação desse campo. Isso é a relaxação do material. Então me puxou, alterou. Agora eu volto à posição original. Relaxou, relaxação. Então essa interação entre essa oscilação que vai acontecer vibratória na molécula são as variáveis que fazem aquecer ou não. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob radiação do micro-ondas. A água, o metanol, o etanol, o propanol e o hexano. All, tudo é porque é tudo o quê? É tudo álcool. Então eu tenho 3 álcools, eu tenho a água e tenho um hidrocarboneto. A gente já viu que do exercício anterior, o hidrocarboneto é uma molécula apolar. E tu pode perceber no gráfico, né? Então olha só, aqui eu tenho o tempo. Esse quadradinho aqui é a molécula de água. Percebe que ela tem um crescimento bem mais acentuado, né? Bem mais constante. Tá passando o tempo, ela está cada vez o quê? Aumentando a temperatura. Os álcoois, que são todos os óis aqui, eles aquecem mais rapidamente do que a água, mas depois estabilizam de maneira mais precoce. A água tem uma curva, uma reta mais ascendente. E se você perceber aqui embaixo esse losangozinho aqui, que corresponde ao hexano, ele não alterou a temperatura no micro-ondas, porque a sua molécula, por ser apolar, ela não vai conseguir interagir com o campo eletromagnético. Então ela não vai sofrer aumento do seu grau de vibração, de agitação. Aí eu tenho que lembrar tudo isso aí? Não, até eu fiz uma colinha aqui, porque caiu física ali, né? Sou professor de química. Mas se você usar a lógica, você olha para a letra A, você tem o que aqui? A água. Você tem o H. Você tem o H. Você tem o H. Você tem o H. A última, você não tem o H. Então, por uma questão de lógica, a resposta certa só pode ser o quê? A princípio, a letra E. Então, o gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima do zero? Qual que menos aqueceu? Qual que ficou quase plano? É aquela molécula que não tem, que não é dielétrica, que não tem polaridade, não tem por que interagir com o campo eletromagnético. Nesse caso, a gente tem o hexano, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu havia dito no exercício anterior que tinha o carbono, o carvão e o benzeno, e eu falei que os hidrocarbonetos são moléculas apolares, essa não vai sofrer praticamente nenhuma interação com o magnetron, que funciona por oscilação SC, e o princípio dele é aquele do capacitor e do indutor. O capacitor, cuja sua unidade de medida é o farad, e o indutor é o Henry, símbolo H e símbolo F. Um armazena carga elétrica sem gerá-la, o capacitor, e o outro armazena energia sob a forma de campo eletromagnético. Fechou? Um é uma bobina, o outro é um capacitor. Quando você desliga da tomada e o LEDzinho não desliga na hora, deve ter algum capacitor ali ainda mantendo um pouco de energia para que ele funcione por mais algum tempo. Tá? Mas isso aí eu estou falando, se algum professor de física estiver me vendo aqui ouvindo, corrija lá embaixo, professor, o senhor falou isso sobre o capacitor, na verdade ele é mais ou menos assim. Tá? O que me interessa é que era a interação entre a molécula polar e essa oscilação no campo eletromagnético que fez ela chacoalhar.
Questão 67. Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo com ácido. As mortes ocorreram por um laboratório farmacêutico que forneceu um produto contaminado por carbonato de bário, que é solúvel em ácido. Então vamos fazer assim, por exemplo, deixa eu fazer aqui um desenho aqui. Deixa eu mudar aqui. Então, aqui eu vou fazer um estômago mais ou menos assim, tá? Aqui está o esôfago, aqui está o estômago. E aqui está o estômago. Aí eu quero fazer um exame desse estômago. Só que o estômago é um exame, não uma tomografia, não uma ressonância, um raio-x, por exemplo. Mas eu quero definir mais o estômago. Tu faz o quê? Tu vai lá e toma o sulfato de bário. Tá? O que acontece? Toma com água, ele vai se acumular nas paredes, aqui. Ó, ele vai se acumular nas paredes do teu estômago, por exemplo. Tá? E quando tu fizeres um raio-x, no exame de imagem, tu vai ter a delimitação desse órgão. Ver se ele aumentou, ver se ele diminuiu, ver se ele tem alguma área com volume aumentado em relação à outra. Só que esse sal, o sulfato de bário, o BaSO4, ele é um sal praticamente insolúvel em água. O que acontece? Você toma ele você pode fazer no intestino também, né? Ele vai passar e no final você vai eliminar, já que ele é insolúvel em água. Porém, um laboratório forneceu isso com o carbonato de bário, BaCO3. Esse sal carbonato já torna-se solúvel e aí o bário vai intoxicar. Então houve uma contaminação. O sulfato de bário é praticamente insolúvel, mesmo sofrendo ataque do ácido do estômago, ácido clorídrico, por exemplo. Tá? Mas o carbonato que contaminou essa amostra, esse sim, ele é solúvel, ou seja, se ele é solúvel, eu quero dizer que ele vai o quê? Que ele vai se ionizar, dissociar, desculpa, em água, em carbonato e bário 2+. Tranquilo? Um simples teste para verificar a existência desses íons de bário solúveis poderia ser evitado. Então, vamos colocar aqui embaixo. Então, eu quero fazer um teste. Que teste eu vou fazer para saber? Porque se eu estiver usando o sulfato de bário, eu vou ter o sal completo, não ionizado. Então, eu não vou ter Ba2+ detectável. Então, como é que eu sei que naquela amostra tem Ba2+ detectável? O que o exercício fala aqui? Tratar essa amostra com ácido clorídrico. Então, eu vou colocar aqui, ó, a gente trata ela com o quê? Com ácido clorídrico. Tá? Então, eu vou ter o que aqui agora? Eu vou colocar um 2 já para balancear. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter BaCl2 mais 2H+. Eu vou ter o cloreto de bário. Tá? O cloreto de bário é um sal solúvel em água. Ele fala que eu tenho que tratar essa amostra e filtrar para separar os compostos insolúveis de bário. Porque ele está dizendo que a minha amostra ela tem o sulfato de bário mais o carbonato de bário. Então, eu vou fazer essa amostra reagir com ácido clorídrico. O enunciado falou que o sulfato de bário ele não reage com ácido clorídrico. Então, eu vou filtrar e vou reter. Porém, o bário do carbonato de bário vai reagir com ácido clorídrico, formando o cloreto de bário, que é um sal solúvel em água. Depois, com a solução que passou pelo filtro, ele pede para adicionar o ácido sulfúrico. E aí eu vou ter outra reação de dupla troca. Eu vou ter o que agora aqui? O BaSO4 mais 2HCl. Aqui, ó, eu vou ter o BaSO4 mais H2Cl2, 2HCl. Eu vou ter novamente a formação de quem? Do sulfato de bário, que agora vai precipitar no fundo. Vocês entenderam a lógica? Eu tenho dois sais. Um é solúvel e o outro é insolúvel. Se você aguardar algum tempo,
aquele sal que é insolúvel, ele vai se sedimentar, ele vai se depositar no fundo do recipiente. Então eu passo ele por um filtro, o filtro vai reter o sulfato de bário, e agora eu não sei se o filtrado, se o que passou pelo filtro, tinha uma outra forma do bário solúvel em água, por exemplo, o carbonato de bário. O que eu faço então? Eu faço ele reagir com ácido clorídrico, e aí eu vou ter o cloreto de bário, que daí eu faço ele reagir novamente com ácido sulfúrico, eu vou ter uma dupla troca, e eu vou ter novamente agora o sulfato de bário, que vai aparecer como sendo a formação de um precipitado que vai sedimentar. Aí eu vou ter a confirmação que quando eu ver esse precipitado, que eu tinha bário nessa solução, que ela no primeiro momento aparecia solubilizado, mas depois dessas duas reações de dupla troca, primeiro com ácido clorídrico, depois com o ácido sulfúrico, houve a formação de um precipitado sólido branco, alternativa certa, letra C. Tranquilo? Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma mesma espécie, pelo cheiro. O primeiro feromônio isolado do inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. O uso de feromônios em ações de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro abaixo. Então eu tenho ali Staphylococcus spp, Mygdalus frianus, Antonomus rubi, Grapholita molesta, Scrobe papuloides absoluta, ok? Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no combate ao inseto. Estereoisomeria. Vamos lá, vou botar aqui em cima da minha canetinha aqui. É a famosa isomeria o quê? Espacial. Eu tenho dois tipos principais. Eu tenho a isomeria geométrica ou cis-trans e eu tenho a isomeria o quê? Ótica. Vamos para o básico. Quando é que a molécula tem isomeria geométrica? Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma ligação dupla entre carbonos e eu tenho que ter o ligante A diferente do B e o C diferente do D. Essa é a condição principal para a molécula apresentar isomeria geométrica ou cis-trans. E a isomeria ótica? Eu vou precisar de um carbono saturado em que eu tenha os 4 ligantes diferentes entre si. Então, olha para essa molécula aqui para mim, o bombicol. Ela tem isomeria geométrica ou ela tem isomeria ótica? Qual dos dois tipos de estereoisomeria ou isomeria espacial que ela apresenta? Tem algum carbono assimétrico ali? Não, não tem, Ademir. Tá? Nenhum é assimétrico. Mas se eu completar essa molécula aqui, ó, com a tetracovalência do carbono, eu vou perceber que ela tem 2 hidrogênios aqui e 2 aqui. Opa! Então percebe que ela tem o quê? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Esse carbono aqui, ela tem um hidrogênio aqui e ela tem esse radical orgânico aqui. Ela tem um hidrogênio aqui e ela tem esse outro radical orgânico. Então ali eu tenho um carbono com dupla, com o ligante A diferente do B e o C diferente do D. Então essa molécula tem isomeria geométrica ou cis-trans. No caso ali está o cis, né? Dos dois lados está o cis. Então, ele está perguntando para vocês, no milho, na cana-de-açúcar, no morango, nas frutas ali, tomate, qual dela tem cis-trans? No milho. Opa, ó, aqui, deixa eu mudar a caneta. Ó, aqui eu tenho um carbono assimétrico. Aqui eu também tenho um carbono assimétrico, tá? Então, a primeira substância ali, ela tem isomeria ótica, não igual a do bombicol, que é geométrica. O segundo aqui, carbono assimétrico, também tem isomeria ótica. Aqui eu não tenho. Vamos dizer, aqui, ó. Aqui eu tenho CH3 e aqui eu tenho também CH3. Então, esse carbono da dupla aqui tem 2 ligantes iguais. Não pode ser geométrica. Aqui eu tenho uma dupla que eu vou ter o que aqui? Eu vou ter H e vou ter H. Então, também não tem geométrica, porque
um carbono da dupla tinha dois ligantes iguais entre si. Esse tem um carbono aqui que é um carbono o quê? Assimétrico também. Então, os primeiros três exemplos, eles têm isomeria ótica e não isomeria geométrica ou cis-trans. Esse último aqui, a única coisa que o aluno pode confundir é porque também é um álcool aqui, né? Ó, como eu tinha aqui também. Mas não é isso, isso não é um estereoisômero, tá? Nem são isômeros. E eu vou pegar esse último aqui, ó, eu vou colocar, opa, deixa eu apagar aqui. Olha lá, eu vou colocar um hidrogênio aqui, vou colocar o outro aqui, eu vou colocar um H aqui, o outro aqui, um H aqui, o outro aqui. Opa, essa última molécula desse éster, né? Porque eu tenho C dupla OO lá embaixo, lá na ponta, tá aqui, ó. Ó, eu vou ter isso, né? Ó. Então eu tenho um éster. Ela também tem isomeria geométrica, ou cis-trans, igual tinha o bombicol. Então é a escrobipapuloides absoluta. Letra E. Vamos embora? Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida, tipo CO2, SO2 e SO3, que daí em contato com a água vão produzir o ácido carbônico, o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico. Para evitar que escape para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo a substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas. Está dizendo que queimar a borracha libera gases que vão causar a chuva ácida. E está perguntando onde é que eles devem ser borbulhados para reagir com algo que inutiliza a sua característica ácida. Então eu preciso de uma base. Tá? Vamos lá então. H3O+, é o hidrônio. Tá? Onde é que surge esse cátion aqui? Ele surge da reação do H+ do ácido com a água. Então, onde você vê H3O+, você está dentro de uma solução ácida. Ó, então, exclui essas duas. Aqui eu tenho uma solução que libera o H- em contato com a água, libera o H-, libera o H-. A B, a C e a D são substâncias, então, básicas. A piridina, a metilamina, o hidrogênio fosfato de potássio. E aqui eu tenho o valor. A primeira era um Ka, porque era um ácido. A última era um Ka. Aqui era um Kb, constante de equilíbrio. Aqui era um Kb. E a gente sabe que o Kb ou Ka indicam a força de um ácido. Então, exclui a primeira e a última, que são ácidas. Qual é a mais básica delas? 10 na menos 9, 10 na menos 4 ou 10 na menos 2? Dessas três bases, a mais forte é a penúltima. Cadê minha caneta? Essa aqui. Porque ela tem a constante de equilíbrio básico com maior valor, ou seja, com menor expoente negativo. Então, a alternativa certa é hidrogênio fosfato de potássio. Alternativa certa, estou com dificuldade aqui. Letra D. Tranquilo? Hidrogênio fosfato de potássio e não hidrogênio sulfato de potássio. A lipofilia, filia atração, atração por gordura. A lipofilia é a mesma coisa que hidrofobia. Uma molécula que tem atração por gordura, e a gente sabe que a gordura é apolar, ela consequentemente terá aversão à água, terá medo da água, terá fobia, hidrofobia. É um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, em relação ao coeficiente de partição... Então, ó, aqui eu tenho a testosterona, que é um esteroide, tá vendo? Ó, todo esteroide tem esses 4 ciclos aqui, ó. Ó. A
característica dos esteroides é ter essa estrutura tetracíclica, com 3 hexágonos e um pentágono. Então, a testosterona é assim, a progesterona é assim, o colesterol é assim, tá? Então, são esteroides. Eu tenho uma aulinha sobre esteroides para vocês ali. Se vocês perceberem, ó, eu vou copiar só esse último ciclo que é um pentágono aqui. E aí eu vou ter ali em cima, ó, eu vou copiar ele 3 vezes, tá? Todo o resto da molécula é igual. Olha lá, tá? Então, o X, quando o X for o OH, eu vou ter então a testosterona. Quando o X for o H, eu vou ter o composto número 1. E quando o X for o CH3, eu vou ter o composto número 2. Então, aqui eu tenho a testosterona, aqui eu tenho o composto número 1, aqui eu tenho o composto número 2. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são. Pergunto para vocês, ó, esse OH, ele aumenta a lipofilia ou aumenta a hidrofilia? Ademir, esse OH ele vai interagir com a água por ligações de hidrogênio, então ele vai aumentar a hidrofilia. Então, esse ligante, que é esse substituinte, que é o hidrogênio, ele vai diminuir a hidrofilia e aumentar a lipofilia. Os radicais alcoíla, que são derivados dos hidrocarbonetos, a gente viu em toda a prova que passou agora, nessa terceira questão, que o hidrocarboneto é apolar. Então, pessoal, o H, que aparece no composto 1, no lugar do OH, da testosterona, e o CH3, que aparece no lugar do H da testosterona, eles, em relação à lipofilia, eles aumentam em relação à da testosterona. Então o H e o metil deixam maior e maior que a lipofilia da testosterona. Tranquilo? Num experimento, um professor deixa 2 bandejas de mesma massa no laboratório. Após algumas horas, ele pede para que os alunos avaliem a temperatura da bandeja usando o tato. Uma bandeja aqui, ela é de plástico e a outra bandeja, ela é de alumínio. Depois de algumas horas, ele pede que os alunos avaliem a temperatura das 2 bandejas usando o tato. Então, ele pede para que os alunos entrem no laboratório e botem a mão numa bandeja de plástico e uma de mesmo tamanho de alumínio. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra a temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico, elas estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Pessoal, ele falou que está em equilíbrio térmico. Então, vamos dizer que o ambiente esteja a 25 graus Celsius. O ambiente. Eu deixei essas bandejas ali um tempão lá dentro daquele ambiente. Tá? Não está pegando sol, não está batendo ar condicionado direto nelas. Pergunto para vocês, num ambiente que eu tenho equilíbrio térmico, essa bandeja plástica vai estar a 25 graus Celsius e essa de alumínio também vai estar a 25, elas estão em equilíbrio térmico. Não tem como ela estar mais quente ou mais fria. Se ela estiver mais quente, ela perde calor para o meio. Se ela estiver mais fria, ela retira calor do meio para atingir o equilíbrio térmico. Termodinâmica. Tranquilo? Isso a gente sabe, tá ponto passivo. Mas você não sente a de plástico parece mais quente do que a de alumínio? Sim, a impressão que dá é essa. E se eu colocar um gelo aqui dentro? Eu vou colocar uma pedrinha de gelo aqui e vou colocar uma pedrinha de gelo aqui. Tá? O gelo vai começar a absorver calor do ambiente e vai começar a derreter.
Só que a forma de alumínio aqui, ela também, o gelo tá, que temperatura está o gelo? Quando ele começa a fundir. Se ele for feito de água pura, ele está a 0 graus Celsius. Que temperatura estava essa bandeja de alumínio? 25 graus Celsius. Como eu tenho uma diferença de temperatura, o corpo mais quente vai ceder calor para o corpo mais frio até atingir depois um ponto de equilíbrio. Tá? Só que acontece, então, o gelo começa a aquecer e o alumínio começa a resfriar. Só que como o alumínio é metal, ele conduz esse calor. Então, o que acontece? Começa a resfriar essa região mais próxima do gelo, mas como ele é metal, começa a resfriar a panela inteira aqui. Então, se eu pegar essa panela na ponta dela, vai estar fria. Por quê? Porque o alumínio, como ele é um metal, e a característica do metal é ser condutor, bom condutor de corrente elétrica e de calor, então ele vai conduzir. Então, na verdade, aqui eu tenho a panela de alumínio, né? E aí eu vou colocar o gelo. Ele vai absorver o calor do ambiente, mas ele vai absorver o calor da panela. Só que como ela é metálica, ela funciona inteira como se fosse um dissipador. Então o gelo vai perder calor para toda essa panela, derretendo mais rápido. Se você pegar a panelinha de plástico, se eu pegar, cadê minha canetinha aqui? Se eu pegar aqui a panelinha de plástico, o gelo absorver calor no ambiente e vai absorver calor desse plástico aqui, ó, ao redor do gelo. Porque o plástico não é condutor, ele é isolante. Se você colocar a mão nessas paredes laterais aqui, ó, você não vai perceber alteração na temperatura. Então, o que acontece? Vamos as alternativas. Letra A. O gelo derrete mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Fechou. Tá? É por isso que o gelo vai derreter. E os alunos, então, quando você botou a sua mão lá na panela de plástico, de alumínio, a de plástico é isolante. A de alumínio, ela fez o quê? A sua mão, a gente está a 36 graus e meio de temperatura, e a panela está a temperatura ambiente. Então, o que a panela faz com a nossa mão? Ela rouba o nosso calor. Por isso que a gente tem a sensação de que a nossa mão está resfriando, porque realmente a panela de alumínio, por ser um metal, vai tentar entrar em equilíbrio com o calor que está sendo perdido pela nossa mão. Já o plástico é um isolante, ele vai demorar muito mais para atingir esse equilíbrio. Tá? Tranquilo? Se eu não me engano, isso é física, né? Mas aqui a gente tem termodinâmica, termoquímica também, a gente acaba misturando os conceitos. 75. O esquema representa a maneira simplificada no processo de produção de etanol utilizando o milho como matéria-prima. Então, deixa eu pegar aqui, eu vou ter o milho, e daí eu vou ter aqui, pessoal, eu vou ter a hidrólise. E depois eu vou ter aqui a fermentação. Vamos pensar um pouquinho, tá? Que constituinte químico do milho pode fermentar? Para fermentar tem que ser um carboidrato, né? Para fermentar tem que ser um carboidrato. E o milho é uma fonte de um polissacarídeo de reserva muito importante, que é quem? É o amido. E a gente sabe que o amido é um polissacarídeo de reserva, um polissacarídeo de reserva, formado pela repetição de N moléculas de glicose. N moléculas de glicose. Então, pessoal, eu tenho o amido, que é um polissacarídeo, um polímero, que depois de hidrolisado, ele vai originar N moléculas de glicose. Tanto que o amido a gente escreve assim, né? Ó, a glicose não é C6H12O6. Quando uma molécula de glicose faz uma ligação glicosídica, ou seja, quando dois monossacarídeos se juntam, você tira aqui, ó, tira uma molécula de água, tá? Vai sobrar C5H10O5. Isso aqui N, mais NH.
H2O. Tá? Então, essa é como se representa o amido. Você pega um glicose, cada vez que uma glicose se junta com outra, ela elimina a molécula de água. Então, essa é a ligação glicosídica. Que depois dessa glicose, ela fermenta, produzindo o quê? Produzindo CO2 mais etanol mais água. Fechou? Então, a etapa da hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental para que eu tenho aqui a levedura, que é quem vai fazer a fermentação. Letra A, que a glicose seja convertida em sacarose. Não. A hidrólise ela converteu o amido em glicose. As enzimas dessa planta sejam ativadas. A hidrólise ela não vai ativar as enzimas, tá? As enzimas, não. A maceração favoreça a solubilização em água. Não tem nada a ver com isso aqui. O amido seja transformado em substratos utilizáveis por leveduras. Opa! Então, o amido foi transformado em glicose e é essa glicose que a levedura vai usar para fermentar. Tá? Alternativa certa, letra D. Vamos lá. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição de baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Em um sistema eletroquímico com potenciais padrão apresentam valores característicos. Para biocélulas de acetato, considere as seguintes reações de redução e seus respectivos potenciais. Admixtânio 2CO2 mais 7H+, mais 8 elétrons, formando íon acetato, mais 2H2O, gás oxigênio, mais 4H+, 4... Ai, meu Deus, eu aprendi contigo lá o facinho, zinco, oxida, perde elétrons, zinco 0, vira zinco 2+. O cobre 2+, recebe 2 elétrons e reduz para cobre 0. Eu aprendi aquela pilhazinha de Daniel contigo, tá? Isso é tão estranho, essa reação nem todas são tão fáceis quanto aquelas pilhas de Daniel que a gente aprendeu. Mas olha como é fácil o exercício. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série para obter uma diferença de potencial de 4 volts? A gente já falou isso, né? Ó, aqui eu tenho uma pilha, vamos dizer que ela gere 1,5 volt. Agora eu vou ligar ela com uma outra pilha, que também gera 1,5 volt. Uma outra pilha e uma outra pilha. Todas elas com 1,5 volt. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá? E se eu fizesse assim, o que isso aqui era? O que isso aqui é? Isso aqui é uma pilha? Não, isso é um capacitor. Lembra daquela questãozinha do micro-ondas? Que capacitor é? É um dispositivo que armazena energia sem gerá-la. Fechou? Tá? O que isso aqui era? Lá no negocinho. Olha lá. O que isso aqui era? Lá. Isso aqui era um indutor, tá? Que vai gerar um campo eletromagnético. Lá do micro-ondas. Lá no Megatron. Não era Megatron, tá? Era um magnetron. Então, olha só. Eu tenho essas pilhas aqui, ó. 4 pilhas ligadas em série. Elas formam, na verdade, então, a bateria. A voltagem delas é a soma, a amperagem mantém a mesma, mas a voltagem eu somo porque foram ligadas em série. Como é que eu ligo uma pilha em série? Boto o pininho de um na bundinha do outro. Pininho na bundinha, pininho na bundinha. Ah, eu tenho alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não, por enquanto não aqui, senão vai demorar mais ainda. Então, olha só, essa pilha microbiológica, eu tenho aqui o potencial de redução do acetato aqui e o potencial de redução do oxigênio. Como é que eu calculo a variação de potencial de uma pilha? Eu ensino meus alunos assim, eu pego o potencial maior e diminuo do potencial menor. Então, para essa célula eletroquímica que está ali, eu vou ter o quê? Qual número é maior? É o 0,8. Que eu vou descontar do menor, que é o menos 0,3. Ou seja, o potencial gerado por uma dessas células eletroquímicas vai ser
0,8 mais 0,3, o famoso 1,1 volt. Então, cada célulazinha eletroquímica que respeita aquele princípio do enunciado vai gerar 1,1 volt. Como ele quer gerar um potencial de 4,4 volts, eu vou precisar do quê? De 4 pilhas dessas ligadas em série. Tá? Resposta certa, letra B. Tranquilo? 83. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas a partir desses estados se forma ainda mais comprimido, torna-se água novamente, de água torna-se novamente terra e pedra, e desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Timeu, Critias, Platão, Coimbra, 2011. Já tem uma outra prova do Enem que caiu a mesma coisa, né? Dos elementos terra, fogo, ar e água. Tá? Então, do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, à fase sólida, líquida e gasosa e plasma da matéria, o fogo, plasma. As transições entre elas são hoje entendidas como consequência macroscópica de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão o quê? Qual a diferença entre o plasma, entre o sólido, o líquido e o gasoso? A organização das moléculas. Vamos ver que alternativas encaixa com isso. Letra A. Troca de átomos entre diferentes moléculas. Pessoal, não escreve para mim gelo, H2O, sólido. Escreve para mim uma nuvem, H2O, vapor. Escreve para mim a água que a gente bebe, H2O, líquida. Houve a troca de algum átomo? Não, é tudo H2O, só mudou o estado de agregação. Transmutação nuclear de elementos químicos. Pessoal, mudar de estado físico mexe no núcleo? Jamais. Redistribuição de prótons, não mexe no núcleo, apenas o estado em que as moléculas estão agregadas. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. É isso mesmo, há apenas uma mudança na estrutura espacial, na disposição da organização das moléculas. Letra I, alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento. Nada a ver com radioatividade. Tá? Letra D. Questão 84. Para cada litro de etanol, deixa eu colocar aqui do ladinho. 1 litro de etanol. São gerados cerca de 18 litros de vinhaça. 18 litros de vinhaça, que é utilizada para irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes de nitrogênio, fósforo e potássio igual a 357 mg por litro, 60 e 2.030 mg por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilo disponível na vinhaça será D. Vamos lá. Primeiro, quanto é que eu produzo de vinhaça a partir de 27 mil litros de etanol? Vou fazer o que aqui? Eu vou ter, então, o 18 vezes o 27 mil. Eu vou deixar os 3 zeros para lá, tá? Eu vou ter o que aqui? Vou fazer, senão eu vou acabar errando aqui. 18 vezes 27 igual, eu vou ter a geração de 486 mil litros de vinhaça. Ele quer saber o teor de P, de fósforo. O fósforo eu tenho 60 mg por litro, então eu vou fazer esse número vezes 60 igual,
eu vou ter, cadê minha caneta? Eu vou ter 2916000, tá? Eu vou ter 2916000 miligramas. Tira esses 3 zeros, eu tenho grama. Tira mais 3 zeros, eu vou ter 29,16 quilos de fósforo. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Vamos embora? Vamos lá, firmes e fortes ainda. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que em níveis elevados de CO2 na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pela... Então, esses níveis elevados de CO2 dificultam na planta a absorção de nitrato. Tá? Isso ali, né? Beleza. Então, quanto mais CO2 eu tiver, menor é a quantidade de nitrato, que é o composto nitrogenado. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que novos níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada pela redução de... Vamos lá. Redução de amido. A gente já viu que amido é um polímero da glicose, C6H12O6. Então, é um carboidrato, não tem nitrogênio nele, então não vai interferir no amido. A frutose é um monossacarídeo de fórmula C6H12O6, só que ela é uma cetose e a glicose é uma aldose. Os lipídios, eles são ésteres de ácido graxo. Por exemplo, vou colocar aqui então CH2, CH, um triglicerídeo. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui não, pessoal, vou fazer assim, tá? Não interessa, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que os lipídios, eles são agregados pela sua serem hidrofóbicos, tá? Eu tenho uma outra característica, eu tenho outras funções, mas a principal função encontrada no lipídio, num óleo, numa gordura e numa cera, é o grupo éster. Então também não é uma função nitrogenada. A celulose também é um polissacarídeo, também é um polímero da glicose. Eu só vou ter a proteína que ela é formada por o quê? Um aminoácido. E como é que é um aminoácido? O aminoácido ele vai ser sempre assim, né? Ó, tá? Eu vou ter aqui, eu tenho um grupo ácido, eu tenho um grupo amina, e eu tenho aqui é o carbono alfa, que tirando a glicina vai ser sempre um carbono assimétrico, e aqui eu vou ter uma cadeia lateral. É esse R diferente que vai originar os diferentes aminoácidos. Mas percebe que uma proteína ela é um composto nitrogenado. Então, o aumento dos teores de gás carbônico, comprometendo a planta em absorver o nitrogênio, vai comprometer a sua fase proteica, a sua constituição proteica. 86. Pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de mamute, Mammutus primigênios, encontrados na Sibéria, que tiveram a sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmada pela técnica do carbono 14. A técnica de datação no texto só é possível devido... Como é que eu consigo detectar algum animal? Através da técnica do carbono 14. O carbono 14 vai se formar na atmosfera pela transmutação do nitrogênio. Tá? Recebe uma descarga elétrica lá e aí vai juntar no núcleo um nitrogênio, um nêutron, desculpa, e vai sofrer uma transmutação. Então, os animais que estão vivos, eles vão estar em troca com o meio externo. Então, eles estão sofrendo decaimento, perdendo carbono 14 por decaimento radioativo, mas absorvendo do meio externo. Quando a gente morre, a gente deixa de absorver e passa só a eliminar. Então, eu vou ter um decréscimo do gradiente de concentração, eu vou ter diminuição do gradiente de concentração desse carbono 14. Tá?
Então, como é que essa técnica funciona? Vamos ver a letra A. A proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo de anos. Pô, boa alternativa. Então, se eu consigo saber a proporção entre a atmosfera, quanto que eu tinha de carbono 12 e 14 na atmosfera ao longo dos períodos distintos, eu consigo ter uma previsão da idade dos animais baseada nisso. Uma boa alternativa. Vamos descartar as próximas. Vamos ver se quando você faz a prova, você tem a dúvida, será que essa aqui é mesmo? A não ser que você tenha certeza absoluta da resposta. Então vamos para a próxima. A decomposição do carbono 12 após a morte. Não. Quem sofre decaimento depois da morte é o carbono 14. Tá? A fixação maior de carbono 14 após a morte. Após a morte não fixa mais nada, só se perde. A emissão de carbono 12, não, quem emite é o carbono 14. A transformação do 12 em 14, não, essa transmutação, desculpa, essa alteração, que não é transmutação, é transformar-se num outro elemento químico. Isso não acontece, tá? Então, realmente, a alternativa certa é a letra A. Questão, a penúltima, pessoal, 1h05, vamos lá. Nucleófilos, N1-. Então, pessoal, tá aqui, ó, Nu-. Isso aqui não é um ânion? Por quem é que o negativo tem atração? É pelo positivo. Então, um reagente nucleofílico ou nucleófilo, ele vai ter, já que ele é negativo, ter atração por cargas positivas. Então, os reagentes eletrofílicos ou eletrófilos têm carga negativa, têm carga positiva, já que vão ter atração por cargas negativas. São bases de Lewis. Bases de Lewis podem doar um par de elétrons, que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada de substituição nucleofílica, SN, como mostrado no esquema a seguir, está ali. A reação entre o metóxido de sódio e o brometo de metila. Então, ó, R é um radical alquila e X é um halogênio. Então, vamos botar aqui, ó, brometo de metila. Então, eu vou colocar o metil aqui e vou colocar aqui o BR, que está no lugar disso aqui, né? Olha lá, ó. R é o radical. Quem é o radical é o metila. E quem que é o haleto é o brometo. Quem é o reagente nucleofílico? É o metóxido de sódio. Tá? Então, aqui, ó, ele fez, é o metóxido, ó, de sódio. Só que ele deu prioridade para o nucleófilo. Vai produzir o quê? Ele mantém o R e junta com o nucleófilo. Então, ele vai manter quem? Vou até fazer com cor diferente. Ele vai manter o CH3 e vai juntar com quem agora? Ele vai juntar com o OCH3. E vai sobrar quem ali agora? Vai sobrar o Na+ e o Br-. Tranquilo? Percebe que eu simplesmente peguei o esquema da reação de cima e fui trocando. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho, deixa eu botar, ó, aqui eu tenho brometo de metila reagindo com o metóxido de sódio, produzindo o metoximetano ou éter dimetílico e sobrando o brometo de sódio. Então, o composto orgânico que surgiu pertence à função éter. Última, pessoal, tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica interage com polar e a parte lipofílica interage com apolar. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Tá aqui, ó. Eu tenho toda uma cadeia carbônica que ela vai ser o quê? A gente já viu que os hidrocarbonetos são o quê? Apolares, que corresponde a essa cauda aqui. Tá? Ó, corresponde a essa cauda aqui. Aqui eu tenho uma cabeça iônica, que corresponde a essa cabeça aqui. Então, essa cauda ela vai ser apolar e essa cabeça iônica ela vai ser, vamos dizer, polar. É essa cabeça que vai ter atração pela água. Então, ao adicionar água a um tensoativo, as moléculas ficam no seguinte arranjo. Vamos lá, então. Eu vou colocar água aqui, tá? Vamos lá. Quem é que tem atração? Quem tem atração é a cabeça iônica. Então, a cabeça
vai ficar encostada com a água. E aqui eu tenho a cauda hidrofóbica ou lipofílica, que vai orientada no sentido contrário. Então, essa é a disposição que eu tenho. Tá? Ó, aqui tá na primeira aqui, as caudas hidrofóbicas ficaram em contato com a água. Não, elas são hidrofóbicas. Tá? Ó, aqui está em contato com as caudas hidrofóbicas, letra C é a certa. Aqui outra vez, e aqui elas ficaram dentro d'água. Não, elas não vão ter contato porque elas são apolares. Então, a alternativa certa, letra C. Galera, muito obrigado. Mais uma maratona, mas as provas do Enem são extensas, são complexas. E está aqui o material para quem quiser, então, aproveitar e tirar as suas dúvidas. Beijo no coração de vocês. Obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Tamo junto sempre. Fui!